Nesta manhã de domingo, 22 de março, vivenciando o quinto domingo da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto,
ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, um evangelho um pouco longo, 45 versículos, mas neste quinto domingo da Quaresma, o Senhor quer nos ajudar a restaurar as nossas forças, por que não? Este evangelho bem dirigido hoje para aqueles que estão vivendo o luto. Aqui não se trata de milagre, aqui se trata da ressurreição de Lázaro, mas muito mais se trata desta ação de Jesus para todos aqueles que precisam fazer a experiência desse crer em Jesus. Marta precisava crer em Jesus. Maria precisava crer em Jesus. Os discípulos que foram convidados a voltar na Judéia precisavam fazer esta experiência do crer em Jesus. Claro, os judeus que ali estavam, que foram visitar as irmãs Marta e Maria para consolá-las, precisavam também fazer esta experiência do crer. E você e eu, nós também não precisamos fazer esta experiência do crer em Jesus?
Nós precisamos voltar durante o dia nesta página belíssima do Evangelho, fazer essa experiência do acreditar em Jesus. Todos os dias nós temos este encontro com a palavra, mas nós precisamos mais do que ter um encontro com a palavra, nós precisamos acolher e acreditar nesta palavra. Hoje seria o dia especial para você pensar nos seus familiares, naqueles que já partiram, e pensar que a partir desta experiência de Marta e Maria, neste acreditar em Jesus, foi que Jesus as consolou, trazendo de volta o irmão delas, Lázaro. Não aqui vamos rezar pedindo ao Senhor que traga de volta, isso não, mas pedindo ao Senhor que nos console, que nos dê esta clareza e a certeza de que a sua palavra pode transformar a nossa tristeza em acreditar. Transformar a nossa tristeza por aqueles que já partiram desta vida no acreditar. Transformar na fé. A fé na ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos e nos deu esta primícia de que também nós vamos ressuscitar. Marta tinha esta certeza. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Queridos ouvintes, o último dia é exatamente o dia do nosso grande encontro com Deus na hora da nossa morte. A ressurreição acontece no dia do nosso encontro com Deus, a nossa morte. Que o Senhor nos ajude e nos dê a oportunidade, especialmente no dia de hoje, para rezarmos pelos nossos entes queridos que já partiram e se encontram diante de Deus. Para que de lá, junto de Deus, possam eles interceder por todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.